E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 37ª aula do curso de Bioquímica, ainda falando de bioenergética, vamos falar agora um pouco do potencial de redução, que é um tópico também que nós estudamos quando aprendemos sobre moléculas oxidadas e reduzidas e a capacidade que elas possuem de transferir ou doar elétrons para um sistema, beleza? Então, especificamente nessa aula, nós vamos entender o conceito de par redox. Nós já vimos um pouquinho isso nas aulas anteriores, nós vamos dar uma recapitulada e definir esse termo. Vou mostrar a definição do termo do potencial de redução. E, por fim, nós vamos entender como é feito o cálculo para a obtenção do potencial de redução de um par redox. Beleza, pessoal? Vamos começar então essa aula definindo o que é o par redox. O par redox é uma característica química que determina um par de moléculas que assumem um papel oxidante e redutor. Olhando essa definição, fica um pouquinho complicado da gente entender, mas vamos levar pelo conceito de que toda molécula que é capaz de oxidar, em algum momento ela também é capaz de reduzir. Então vamos pegar aqui um exemplo do NADH e o NAD+. Essas duas moléculas apresentam características elétricas específicas. No caso do NADH, nós temos um agente reduzido, ou seja, ele tem elétrons a mais em comparação ao NADH. Logo, o NADH corresponde a um agente oxidado. Mas ambos são a mesma molécula com algumas diferenças eletrônicas. Como são a mesma molécula e apresentam diferenças eletrônicas, nós consideramos sendo um par redox. Sempre quando nós tivermos um agente reduzido, nós também teremos um agente oxidado. A molécula pode assumir essas duas características. E para facilitar ainda mais o termo par redox, nós podemos quebrar essa molécula redox em dois termos. Então, esse red aqui vai corresponder ao agente reduzido, neste caso, o NADH. E o ox corresponde ao agente oxidado, neste caso, é o NAD+. Assim como os ácidos e as bases fracas que possuem o seu par conjugado, ou seja, o ácido possui a sua base conjugada e a sua base possui o ácido conjugado, o par redox é a mesma coisa. Uma fração vai possuir um estado reduzido e um estado oxidado. Beleza, pessoal? Sabendo isso, vai ficar muito mais fácil da gente entender o que significa o potencial de redução. Então veja, o potencial de redução corresponde à capacidade química de um par redox em doar ou receber elétrons. Esta capacidade de um par redox em doar ou receber elétrons é determinado a partir do seu potencial de redução padrão. Então veja, nós mostramos na figura anterior, nós temos o agente reduzido e o agente oxidado. Mas, desses dois agentes, qual é o mais comum acontecer? Nós temos uma predominância de um componente do par que vai receber os elétrons ou o componente que vai doar os elétrons? A partir dessa pergunta, nós conseguimos determinar o potencial de redução padrão. E isso é determinado experimentalmente. A gente consegue fazer essa determinação fazendo um experimento como esse. Então aqui nós temos duas cubas, né, com duas soluções diferentes. Nós temos aqui um aparelho, que nós chamamos de aparelho de medidor de força eletromotriz, que ele vai medir o quanto a força os elétrons vão gerar aqui transitando de um recipiente para o outro. E aqui nós temos uma ponte salina. Essa ponte salina, que é feita de cloreto de potássio, ela permite o fluxo de elétrons, seja de um compartimento para o outro. E aí, nós temos também uma entrada que vai fazer com que o gás hidrogênio seja borbulhado aqui neste compartimento a uma pressão padrão. Nesta pressão padrão e com este gás, nós temos um que nós chamamos de célula de referência. O que é a célula de referência? É esse eletrodo aqui que está acoplado aqui a esta solução. E aí nós temos condições padronizadas previamente para essa célula, que aqui nós temos o eletrodo de hidrogênio com o hidrogênio gasoso com pressão de 101,3 kPa e equilibrado com uma solução de 1 molar de H+, ou seja, uma solução com pH 0. Nesta solução nós vamos ter o seguinte par redox, que é uma reação padrão, que íon H+, mais elétron vai formar meia molécula de hidrogênio. Essa meia molécula de hidrogênio em pH 0 e nessa pressão de gás vai ter uma voltagem padrão de 0,00 volts.
Por que eu coloquei um asterisco? Porque nas reações biológicas, o valor vai ser menos 0,414 volts, porque o pH no nosso organismo gira em torno de 7. Então, essa foi uma reação padrão, que foi determinado aí pelos cientistas. E aí, do outro lado, nós temos a célula teste. Essa célula teste vai conter o nosso par redox, ambos em concentração de 1 molar. E aí vai deixar atingir o equilíbrio, e quando atingir o equilíbrio, nós vamos verificar qual vai ser o valor desta voltagem. Esta voltagem vai corresponder para nós o potencial de redução deste par redox, que vai ser mensurado aqui pela força eletromotriz, e aí depois nós temos a conversão para valores em voltagem. E olha só que interessante, nós podemos determinar o fluxo de elétrons de acordo com o potencial de redução que aquele par redox vai apresentar. Então, por exemplo, nós temos aqui as duas células que foram mostradas anteriormente. Se o fluxo dos elétrons for da célula 1 para a célula 2, nós podemos dizer que o potencial de redução da célula 1 ele é negativo. O valor obtido ele vai ser um valor negativo. Esse valor negativo corresponde a uma menor afinidade da célula 1, que possui um par redox específico ali, em captar os elétrons. Se a afinidade é menor, então ele vai migrar com esses elétrons para outra célula, onde a afinidade é maior. Se a afinidade é maior, o potencial de redução desta célula vai ser positivo. Então, lembrando, sempre quando o potencial de redução for positivo, a tendência é que os elétrons migrem de um ponto negativo para o ponto positivo. E aqui a gente colocou o exemplo reverso, né, que é da célula 2 para a célula 1, as coisas vão se alterar. Então, na célula 2, o potencial de redução vai ser negativo, porque a afinidade vai ser menor, e aqui, na célula 1, vai ser positivo, porque a afinidade vai ser maior, então a tendência são com que os elétrons migrem da célula 2 para a célula 1. Beleza, pessoal? Então, recapitulando mais uma vez, a tendência do fluxo dos elétrons é de um compartimento de menor afinidade, que o potencial de redução é negativo, para um compartimento de maior afinidade, que o potencial de redução é positivo. E a partir dessas informações, nós conseguimos obter o cálculo do potencial de redução. Sabendo a concentração do receptor e do doador de elétrons presentes em uma solução, é possível determinar o cálculo do potencial de redução. Então, Nernst conseguiu determinar esse cálculo para saber que, numa condição padrão ou também numa condição real, qual vai ser o fluxo de elétrons entre esse par redox. O normal, ele vai ter mais tendência a doar elétrons ou a captar elétrons. E aí, nós chegamos neste seguinte cálculo, onde o E vai corresponder ao potencial de redução, este E'0 é o potencial de redução padrão, o R, que é a constante dos gases perfeitos, e aí nós temos um valor padronizado, que é 8,315 joules por mol por Kelvin. A temperatura absoluta sempre em Kelvin, 298, tudo padronizado. O N corresponde ao número de elétrons transferidos por molécula, e o F é a constante de Faraday, que é 96,5 kJ por volume por mol. E aqui nós temos também o logaritmo natural da concentração do receptor de elétrons, ou seja, do agente oxidante, pelo doador de elétrons, que é o agente redutor. Como os valores de R, T e F são constantes, nós podemos substituir esse valor por uma voltagem. Então, normalizando esses valores, nós podemos reescrever este cálculo para chegar aqui nesta condição, onde, substituindo R, T e o F, nós chegamos a um valor de 0,026 volts. Ok? E aí, a partir disso, nós conseguimos obter algumas informações importantes, como por exemplo, se a concentração do receptor de elétrons for maior do que a concentração do doador de elétrons, nós vamos ter um valor de potencial de redução positivo. E quando é positivo, nós tendemos a captar elétrons do meio. Lembra que eu falei para vocês que um compartimento com o par redox, que possui o potencial de redução positivo, a tendência é migrar elétrons para este compartimento. E, obviamente, como nós temos muito mais receptores de elétrons do que doadores, é lógico pensar que nós vamos tender a captar elétrons. Agora, no caso, se a concentração do receptor de elétrons for menor do que a concentração do doador de elétrons,
este cálculo, no fim das contas, o potencial de redução vai ser negativo. Então, a tendência é que este compartimento, este par redox, seja capaz de doar elétrons, porque a concentração do doador é muito maior do que a concentração do receptor. Logicamente, então, nós iremos tender a doar os elétrons. Tá ok, pessoal? Então, definido isso, fica muito mais fácil para nós entendermos posteriormente de que maneira nós podemos acoplar isso à bioenergética. Mas isso a gente vai ver aí nas próximas aulas, certo? Bom, essa foi a referência que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, nunca esqueçam do seu joinha. Ajudem a compartilhar esse vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube nos enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se você quiser participar, se inscreve aqui no canal do YouTube e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também podem. E também participem lá do canal do YouTube e da página do professor Rogério Gozzi, que ele tem as melhores aulas de anatomia do YouTube. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, turminha? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.